Aleluia, galera, glória a Deus. Eu quero confessar aqui pra vocês que eu tô bagunçado com essa peça aqui, mano. O Espírito Santo falando ali comigo que existem... Eu vou pedir pra você ficar com seu coração bem na manha aí, da mesma forma que você tá quebrantado por tudo isso que aconteceu agora, você acabou de assistir. Nós temos o entendimento que essa é uma realidade que acontece não somente todos os dias, todos os momentos, está acontecendo agora. Existem dois ministérios, existe o ministério de acusação de Satanás, estava comentando ali com Samuel, que em primeiro lugar ele fala em primeira pessoa, ele fala que você não vale nada, que você é um derrotado, ele fala, e você reproduz isso em primeira pessoa. E na hora do julgamento, na hora da decisão, na hora de você renunciar, na hora de você entregar a sua vida a Ele, Ele vem com acusação, enfiando dentro da sua cara. Vocês viram aqui Satanás, literalmente ele pregou a palavra de Deus, não sei para qual dos personagens aqui, porque ele não tem outro argumento. O argumento dele é falar que você fez o contrário, que você agiu de forma contrária àquilo que a palavra de Deus diz que você deve fazer, que você deve agir, e você acaba caindo no laço dele. Não foi algo combinado, não foi programado. Samuel pediu para eu ministrar aqui com vocês sobre discipulado, sobre célula, sobre o que é a essência do Difflin. E eu fico muito feliz de ter tido essa preparação, a preparação para nós recebermos, para nós aplicarmos aquilo que é o nosso chamado de vida e não deixarmos que isso aconteça, que nós, a parte ruim, né, a parte boa deve acontecer na vida das pessoas que nós tanto amamos. Eu quero me apresentar aqui bem rápido. Isaías já falou, eu sou Guilherme Tchaquerian, eu sou casado com a Priscila, eu sou pai do Gabriel e do João. O Gabriel tem 5 anos, o João tem 1 aninho. Eu sou discípulo do pastor Cleiton, do meu pastorzão, do meu pai. Eu estou aqui pegando nesse microfone debaixo da autoridade dele, da bênção dele, daquilo que o Senhor tem feito através da vida dele, sendo um canal na minha vida. Eu sou pastor de rede, da Rede Branca, lá em Barueri. Eu sou pastor de jovens também, tenho uma equipe maravilhosa. Eu falo aqui com vocês debaixo da cobertura de Deus e debaixo da chancela do apoio. Tem uma galera aí de Barueri que veio aí, glória a Deus. Debaixo da chancela, do ok dessa galera, ó, você está aprovado, você pode ir lá falar, amém? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no versículo que diz o que é o Difflin. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. É um versículo conhecido por muitos aqui. Mateus 28, 19. E assim que você abrir a sua Bíblia, eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, em reverência à palavra de Deus. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Jesus, que a tua palavra hoje venha penetrar nos nossos corações, Jesus. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha trazer mudança de vida. E eu quero ler aqui com você. Eu sinto de falar que você está nesse culto, você está aqui nesse Difflin Conference, não como um espectador, mas como um participante de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para fazer na sua vida, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa galera jovem Difflin, espalhada por todo, não somente o Brasil, mas pelo mundo. A palavra diz em Mateus 28, 19, o versículo que eu disse aqui, que define o que é ser Difflin, o que é o Difflin, qual é a nossa bandeira. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir para você se virar para a pessoa que está do seu lado, você dá suas 2 mãos para ela, de preferência que seja homem com homem, mulher com mulher. Se isso não for possível, eu creio no seu padrão aí, no seu comportamento.
E eu quero agora te desafiar a nós tirarmos um tempo de oração. E você vai ter a oportunidade de ser boca de Deus na vida do seu irmão aí, na vida da sua irmã, declarando a manifestação do Senhor Jesus na vida dela, declarando a presença de Deus na vida dela, declarando o poder do Espírito Santo que nós recebemos ontem aqui, manifestando no nosso meio e mudando a história da nossa vida. Nós não seremos mais os mesmos depois desse Difflin Conference, depois de nós nos depararmos com a Tua palavra, Senhor. Abre a Tua boca agora e seja canal de bênção na vida do Teu irmão aí. Senhor Jesus, manifesta o Teu poder no nosso meio através do Teu Espírito Santo. Nós declaramos nessa noite aqui, Senhor, um mover sobrenatural, Pai. Senhor Jesus, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, o nosso clamor, a necessidade que nós temos do Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor Jesus. Nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor. Nós queremos nos apaixonar por Ti, Jesus. Nós não queremos uma vida mesquinha, uma vida de mais ou menos. Nós queremos viver o profundo contigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós declaramos, Senhor Jesus, que nós te amamos, Senhor Jesus. Vem com o Teu fogo, Senhor Jesus. Vem com a Tua presença, Senhor Jesus. Espírito Santo, manifesta o Teu poder. Manifesta o Teu poder. Se você concorda comigo aí, dá um nome, dá uma declaração em nome de Jesus. Fecha a tua oração aí com o nome mais poderoso que há, o nome de Jesus, e dá uma forte salva de palmas a Ele, reconhecendo que Ele é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, das nossas palmas. Isso aqui é para o Senhor Jesus. Aleluia. É para o Senhor Jesus. Nós te amamos, Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar aí no seu lugar. Eu quero falar com vocês aqui sobre algo que eu sou apaixonado, que é discipulado e célula. Discipulado e célula como sendo o verdadeiro DNA de um Difflin, daquele que é um Difflin, desse nosso movimento jovem. Eu tive a honra, há 9 anos atrás, de ter tido a experiência de ver o Difflin nascer. Lá em 2009, início de 2009, eu tive a oportunidade de ver o pastor Bruno voltando de Santarém, através do Espírito Santo tendo a visão do Difflin. E eu fui criado, eu fui gerado, eu nasci debaixo disso. A minha vida pessoal, ministerial, foi pautada no discipulado, foi pautada na célula. Eu quero contar minha história aqui bem rapidinho. Até os meus 20 anos de idade, nunca ninguém chegou para mim e falou, pregou, anunciou o Evangelho do Senhor Jesus. Até os meus 20 anos de idade, eu não me recordo de ter ouvido um sequer Jesus te ama diante de Deus. Você deve estar se perguntando, mas Guilherme, onde você morava, onde você vivia? Eu fui nascido e criado a 8 quilômetros da Praça da Sé. Então quer dizer que eu não estava numa aldeia, não estava nos confins da terra. Se eu tivesse boa vontade, eu saía da minha casa, ia andando uma caminhada de 1h30, eu chegava no centro de São Paulo, na Praça da Sé.
Se eu pegasse um carro e fosse até a Praça da Sé, num dia sem trânsito, eu chegaria em 10 minutos, 15 minutos, 12 minutos. E até os meus 20 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Eu fui para a faculdade bagunçando, droga, bebida, sexo, balada, o que você pode imaginar, o que infelizmente um jovem que não conhece Jesus faz. E eu conheci a Priscila, a minha esposa, na faculdade. A Priscila, ela era desviada, mas eu costumo brincar que ela era mais desviada que as pessoas do mundo, de tão bagunçada que ela era. Conheceu Jesus, se afastou dos caminhos do Senhor, e você sabe que o diabo chega com os 2 pés no peito e arrebenta. E a Priscila começou a entrar num processo de depressão que ela tinha tido há muitos anos atrás. Alguns familiares da Priscila estavam firmes com o Senhor, fizeram uma campanha, manja aquelas campanhas do fogo, das irmãzinhas do coque, saião, cheia de poder. Durante 7 sábados, durante 7 semanas, eu comecei a me deparar com aquela gente crente, que eu nunca tinha tido relacionamento na minha vida, e eu comecei a ver o poder de Deus agindo. Eu comecei a ver que eu ia na 2ª semana, na 3ª semana, a irmã Miriam do coque e o irmão Márcio, de terno e gravata, que davam umas pauladas na Bíblia. Eles olhavam para mim, eles apontavam o dedo e falavam: Guilherme, Priscila, vocês ainda estão vivendo em prostituição. E esses caras vinham e falavam tudo aquilo que a gente tinha praticado ao longo da semana. E eu comecei a ver a cura da Priscila, depressiva, ouvindo voz, vendo gente e sentindo a presença de pessoas que não estavam naquele ambiente. Um dia a gente teve uma noite de pecado, e eu estava deitado na cama ao lado dela, e eu lembro que eu vi uma garrafa de vinho. Não tinha o que acontecer naquele lugar. A garrafa de vinho, ela rodou assim, ó. Ela estava parada, não tinha ninguém perto, estava eu e a Priscila. Aquela garrafa de vinho rodou. De repente deu um curto-circuito no apartamento da amiga dela, acabou a luz naquele lugar. E eu falei: meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo. Acho que eu vou fugir dessa mina aqui, que essa mina é encrenca. Mas glória a Deus que eu continuei. Nesse processo, no dia 1º de janeiro de 2005, numa vigília de virada de ano, eu tive a oportunidade de entregar minha vida para Jesus. Passados alguns dias, dia 17 de janeiro, quase certeza, a Priscila também tomou a decisão da vida dela, se reconciliando com Jesus. E nós começamos uma caminhada com Cristo, mas a gente não conseguia ficar firme na área sexual. Andava em santidade, caía. Andava em santidade, caía. A minha vida era um verdadeiro alto e baixo, altos e baixos com o Senhor. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o romance real. Nós entramos de cabeça no romance real, ficamos 1 ano e 8 meses em santidade. Nem a mão eu pegava, porque eu sabia o quanto limitado eu era. E se eu pegasse na mão, eu sabia que a mão já ia começar a subir. Nem a mão eu peguei na Priscila. Durante 1 ano e 8 meses nós nos casamos. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a Igreja da Paz, através do pastor Bruno e da pastora Beth. Em meio a esse clima, a esse mover, eu me converti, eu conheci Jesus. Eu estou contando essa história, me estimulou mais ainda depois dessa peça que nós vimos. Galera, tem muita gente, o teu vizinho, em grandes centros, pessoas instruídas, que ainda o Evangelho não foi anunciado. O verdadeiro Evangelho da salvação de Cristo. E nós aqui, assumindo risco, take risks, nós temos essa oportunidade. E o passo seguinte desse take risk, de você falar de Jesus, assim como aconteceu na minha vida, você ter a oportunidade de conhecer um lugar que vai proporcionar cuidado na sua vida. Esse lugar é a Igreja do Senhor Jesus, a sua igreja local, que eu tanto amo, aquela que é a esperança para o mundo, aquela que tem no seu coração a célula, aquele que tem no seu coração o discipulado 1 a 1, que vai ser o cuidado. O Difflin é isso.
uma conferência, a iluminação, esse telão de LED, muito louco, a gente faz isso lá também, a gente quer mais excelência, mas isso passa, segunda-feira chega, o cuidado lá na tua igreja, as pessoas que se achegam a Jesus e nós precisamos manifestar cuidado. Eu tenho um objetivo aqui nessa ministração que é despertar no teu coração paixão em ser discipulado, paixão em ter a oportunidade de ser um canal de Deus e discipular uma pessoa. Ontem o pastor Lucinho ali na sala, ele virou e perguntou para mim: Guilherme, você como um pastor de jovens, qual é a batalha, qual é a dificuldade que você enfrenta lá na sua igreja local? Eu falei: pastor, o nosso coração, pensando em cuidado, a nossa principal batalha é levantarmos discipuladores, para que todos sejam muito bem cuidados, para que todos cumpram a comissão designada por Deus para a vida de cada um, para que esse Mateus 28:19 verdadeiramente se cumpra. Pensando em discipulado, eu quero passar por algumas áreas, e eu quero que você receba isso como discípulo em primeiro lugar, e em segundo lugar, como um canal para você discipular outras pessoas, orientando e vivendo essas áreas da sua vida. Eu vou ministrar aqui com vocês, avivamento através da célula e do discipulado, e eu quero dizer que o avivamento, ele começa através de uma vida de santidade. O avivamento começa através de uma vida de santidade. Hebreus 12:14, eu vou ler rapidamente aqui, você pode abrir ou anotar. Hebreus 12:14 fala um pouquinho sobre isso. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Infelizmente nós queremos ver a face de Deus, e nós cantamos e nós gritamos, mas muitas vezes, eu digo por mim em primeiro lugar, nós não temos um posicionamento de santidade no nível que nós fomos chamados a ter. Galera, a gente está vivendo um tempo, eu tenho sentido isso lá em Barueri, eu acredito que não seja só em Barueri. As coisas estão se afunilando, a coisa está ficando feia. Chegou um tempo de nós verdadeiramente tomarmos uma decisão. Não dá mais para ser aquele crente meia boca, o cara que vai domingão para a igreja e tem uma vida dupla. Chegou o tempo da gente ser crente, eu vou usar esse termo aqui que define bem, nós sermos crentes de verdade. Manja o crentão, domingão, que você vê ele no ponto do ônibus, de terno e gravata, a Bíblia embaixo do braço. Eu estou usando essa figura para representar muito bem, sem nenhuma religiosidade, que só crente usa terno e gravata, os outros não, hipótese nenhuma. Mas sabe aquele crente que você olha e você fala: olha, esse cara me inspira? Chegou o tempo de nós nos levantarmos nesse nível. Você jovem, quando a gente está assistindo um filme, através do discipulado com Bruno e com a Beth, eu aprendi isso. Começa uma cena de sexo, uma cena de nudez. Qual tem sido a sua reação? Eu fui ensinado a colocar as minhas duas mãos nos meus olhos, e a Priscila ali sendo o meu guia: amor, continua, amor, tira. Eu estava até lembrando, pensando aqui nessa palavra, nós fomos assistir um filme, eu não lembro, faz um tempo, nós não tínhamos nem os meninos ainda, nós levantamos e saímos no meio do filme, porque não dava para assistir aquilo. Eu estava no acampamento, agora nós tivemos o nosso Difflin Camp, parte 2, nós tivemos 2 acampamentos lá em Barueri esse ano, e eu vi as meninas na piscina, de camiseta e shorts. Quando eu fui no meu primeiro acampamento lá em 2005, eu vi aquela cena, novo nascido, falei: o que essas minas estão fazendo com esse negócio? Hoje eu entendo, há bastante tempo eu entendo, meninas, o corpo de vocês são princesas do Senhor, mulheres virtuosas. Rapazes, o olhar de vocês é cativo ao Espírito Santo. Nós fomos chamados a viver um nível profundo de santidade. Em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra fala que nós
somos um espírito, que nós possuímos uma alma e que nós habitamos em um corpo. A partir do momento que a minha essência é ser um espírito, eu só encontro satisfação, plena realização em relacionamento, através de relacionamento com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Eu posso buscar em todas as áreas, em todos os lugares, o que a gente assistiu aqui, os meninos falando sobre droga, sobre bebida, sobre ficar com meninas. Eu posso buscar minha satisfação em todos os lugares. Eu só vou quebrar minha cara. A verdadeira satisfação é plena nas nossas vidas, somente através de um relacionamento de santidade com o Senhor Jesus. O discipulado, uma vida com Deus, ela passa pela confissão. Eu falei sobre olhar aqui. Imagina uma área que eu tinha muita dificuldade. Eu dou esse testemunho hoje porque eu estou andando em Vitória. O olhar do homem é uma área muito delicada para ele. Eu estou sempre prestando conta para o pastor Cleiton, para a Priscila. E eu lembro, recém-casado, chegando no discipulado ali com o pastor Bruno e com a pastora Beth. Eu lembro a cena ali, e eu tomei uma decisão, e eu quero confessar esse pecado na frente do Bruno, da Beth, da Priscila. E eu confessei, olha, eu tenho problema com isso, eu tenho muita dificuldade com isso. A sua vida de cristão, o plano de Deus para as nossas vidas, galera, passa pela confissão. E eu tive a oportunidade de confessar aquele pecado. Galera, o tempo fechou lá em casa, a Priscila caminhando recentemente com Jesus, não tinha todo o amor que ela tem hoje, mas amor para as mulheres é muito difícil entender que o homem tem dificuldade com isso. Galera, eu fui curado disso, mano. Eu fui curado disso. Uma área que era muito delicada na minha vida era a mentira. Mas não é aquela mentira de isso aqui é azul, não, é vermelho. A mentira é aquela tipo, eu estou chegando, amor, mas eu estou saindo do lugar ainda. Quando nós somos chamados à santidade, o Senhor quer elevar o nosso nível. Há 3 semanas atrás, a Priscila bateu o carro. Ela tinha batido o carro uma semana antes. Ela é boa motorista, espero que ela esteja ouvindo. Ela é boa motorista, mas ela bateu o carro e ela bateu de novo. Eu fiquei um pouquinho bravo com ela, eu pisei na bola, eu pequei. E olha como o diabo é sujo. Passou uma semana. Estou lá em São Paulo, uma paralela da Marginal Tietê. Eu estou meio cabisbaixo assim, meio cansado. Eu olhei a faixa do lado, os carros começaram a andar. Eu crente, o carro da frente também andou. Eu dei uma acelerada, o carro da frente estava parado. Pumba, bati o carro. Daí, né, pecado chama pecado, eu pisei na bola com ela, né, então eu quis pagar uma de santão. O que aconteceu? Vi o carro batido, o para-choque um pouquinho arranhado. O que aconteceu? Você dá aquelas fugas, não fala 100% da verdade, ainda mais veio uma acusação, mas você brigou com ela porque ela bateu o carro. Passou aquilo, eu falei, para, mentira, assim e assim. No próxima quarta-feira, meu discipulado com o pastor Cleiton, na sala dele, pastor Cleiton, assim, eu quero confessar, eu preciso confessar, eu preciso ser curado. A vida de um cristão passa por isso, galera. Tiago 5,16, imagina um versículo que todo mundo sabe de cor, não é verdade? E nem um versículo tão lindo, né, que fala do amor de Deus, fala que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, orarmos uns pelos outros. A oração de um justo muito pode em seus efeitos, para que nós sejamos curados. Quantos conhecem esse versículo? Se você não conhece, anota aí para você ler. Sabe por que a gente conhece tanto esse versículo? E é um versículo de confronto sobre as nossas vidas, mediante a necessidade que nós temos em praticar a confissão. Galera, o público dos nossos pecados é Deus. Quando as luzes se apagam, quando fica você e você é senhor dos seus pensamentos, o público do nosso pecado é o Senhor. E nós temos um caminho, que é através da confissão. Você pede perdão para Ele,
você é perdoado. Você confessa o seu pecado para o seu irmão, para o seu discipulador, para o seu líder, num ambiente de discipulado, num ambiente de cuidado, para você ser curado. Jovem, abrevia o tempo da sua vida. Abrevia as etapas da sua vida, confessando o pecado. Não continua na mesma coisa, no mesmo erro, nas mesmas quedas, nos mesmos problemas, por um orgulho. Eu não quero abrir isso da minha vida. Tem uma frase do pastor Luciano Subirá que eu amo, falando sobre arrependimento. O seu arrependimento precisa ser tão escandaloso quanto o seu pecado. Uau! Imagina! O meu arrependimento precisa ser tão escandaloso quanto o pecado que eu cometi. Lucas 5,32 fala: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Galera, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para nós nos arrependermos. Faz uma análise da sua vida. A sua primeira opção tem sido a graça ou a misericórdia? A misericórdia significa mísero, miséria, e córdia, coração. Então misericórdia significa coração de Deus, vem na nossa miséria. Eu estou na miséria, eu estou vivendo o pior, vem o coração do Senhor, vem o amor do Senhor e lança fora todas aquelas situações. Mas será que essa tem sido a nossa primeira opção? Galera, a nossa primeira opção é a graça. Vocês estão comigo aí? O Espírito Santo, Ele é o nosso espelho. O mundo pode estar olhando, muito legal, Guilherme, o crentão lá da igreja, mó bacana, mó santão. Mas quando o Guilherme está, ele e ele, quando você está, você e você se depara com a presença do Espírito Santo, aquela presença que não tem para onde você fugir, nós nos deparamos com Ele. Discipulado, avivamento, passa pelo caminho da compaixão. Eu me coloco em meio à necessidade do meu discípulo. Eu me coloco em meio à necessidade daquele meu irmão. Tem uma frase do meu discípulo André, ele foi meu primeiro auxiliar, é meu discípulo até hoje, é um supervisor de área. Ele está vindo para cá hoje, amanhã ele vai passar o dia aqui com a gente. E nessa nossa primeira célula lá, que nós lideramos em 2009, ele falava assim, chegava alguém na reunião da célula, e principalmente naquele momento de oração, ele apontava o dedo, cheio de autoridade, e falava: o seu problema é o nosso problema. Esse é o DNA do Giflen, a compaixão. Eu me coloco no problema da pessoa, e juntos, através do discipulado, através do amor, juntos, nós manifestamos o propósito de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Esse é o DNA do Giflen, galera. Nessa caminhada com Deus, pensando em avivamento, pensando em discipulado, nós estamos sendo chamados. Eu sinto isso muito pela minha vida, pela nossa galera lá, trocando ideia com o Samuel, ele tem dito isso para mim também. Nós temos sido chamados a viver um nível de experiência profunda com Deus. E o discipulado é o canal para isso, galera. Muitas vezes a gente fica no discipulado resolvendo tretinha. Tem que resolver, tem isso. Mas nós precisamos ter uma visão ampla do discipulado, reconhecendo o discipulado como uma fonte de inspiração na vida do discípulo. Galera, não dá para ter uma caminhada com Jesus ouvindo as experiências dos outros. Pastor Lucinho veio aqui ontem, arrebentou. Eu fico assim, uau. Vocês não imaginam a minha tensão hoje de vir pregar aqui depois do pastor Lucinho. Vocês devem estar achando, vocês devem imaginar. Eu orei hoje, viu, galera? Hoje eu... Mas as experiências do Lucinho, cara, são as experiências dele. Elas são muito loucas para mim, elas me estimulam, mas não é isso que vai segurar a minha vida. O que vai segurar a minha vida, o que vai me estimular a cada dia, são as minhas
próprias experiências com o Senhor Jesus. Eu vejo lá, o avivamento da Rua Azusa. Mano, o avivamento da Rua Azusa é muito louco. Mas eu li aquilo, será que eu estou vivendo? Nós fomos chamados, galera, a ter experiência com Deus, a ter vida com Deus. Tem uma passagem da Bíblia, lá em 2 Coríntios 12, depois você lê esse capítulo inteiro. O apóstolo Paulo, ele relata uma experiência que ele teve com Deus. Imagina um cara ruim, era Paulo um pouco antes, em Atos 7, 8, eu estava lendo essa semana no meu tempo com Deus. A gente está vivendo um esquema lá em Barueri de 21 dias de jejum e oração. Nós nos reunimos diariamente na igreja das 7 às 8 da noite, para tirar 1 hora de oração. Até o Fanuel esteve conosco lá. Tem dia que está juntando mais de 100 jovens. E a gente está lendo por dia um capítulo de Atos, lendo lá sobre a história da morte de Estevão, Atos 7, 8, eu quero que você anote aí, para você ler depois. A palavra finaliza aí dizendo que as roupas de Estevão foram largadas nos pés de Paulo, ou seja, Paulo era o mau, o Fernandinho Beiramar, o perigoso, tipo os caras deixaram no pé dele, para falar, aquele é o justiceiro, aquele é o perseguidor, o cara era ruim. Mas lá em 2 Coríntios 12, a palavra menciona que Paulo teve uma experiência com Deus, terceiro céu, e ele relata ali, que mesmo através do espinho da carne, a graça superava todas aquelas situações, mesmo ele sendo mal, sendo ruim, ele resolveu tomar uma decisão, em caminhar com o Senhor, em ter o Senhor no coração dele, isso fruto de uma experiência com Deus. Galera, a gente precisa ter experiência com Deus, a gente precisa se arriscar, você precisa falar de Jesus, é o teu chamado, mas isso também como um estímulo para você, para a chama continuar queimando no seu coração. Eu vi alguma coisa acontecer, tive 2 experiências nessa semana, na natação do Gabriel, um cara contando problema, pai doente, casamento ruim, foi mandado embora. A hora que eu ia falar de Jesus, o cara, qual é a sua religião? O cara, ele se abriu ali para mim. O outro foi no avião, vindo para cá, uma moça, eu abri minha Bíblia, comecei a ler, que livro é esse? Eu falei, a palavra de Deus, filha, vem. O povo, galera, está sedento, a galera está sedenta, por aquilo que eu falei lá em 2 Tessalonicenses 5:23, a galera precisa satisfazer a vida deles, eles têm buscado em todo lugar, eles não têm encontrado, e nós somos os porta-voz dessa verdade. Avivamento, discipulado, a manifestação do poder do Senhor Jesus, passa por um nome que se chama unidade. Galera, nós precisamos ter unidade, gente. Chegou o tempo que não dá mais para a igreja do Senhor Jesus ficar vivendo certas tretinhas, rivalidades. Nós somos liderados pelo pastor Isaías, e isso é demais, uau! Só de olhar para a cara dele, mano, eu fui ali na sala de acolhimento e comecei a ver apóstolo Melvin, pastor Lucas, e eu vi no colo do pastor Lucas, mano, o Isaías, velho, com 8 anos, 10 anos, eu não sei quantos anos ele tinha ali. Eu falei, galera, existe um legado sobre a nossa vida, não são os caras aí que caíram de paraquedas, aventureiros, existe um legado que nós somos alvo disso. Nós precisamos manifestar esse legado de unidade. Tem um grupo lá dos líderes do Giflen. Mano, bate alguma mensagem. Fiz meu acampamento, tinha 200 pessoas. Eu falo, mano, glória a Deus. Boa Vista lá está arrebentando. Belém está arrebentando. Santarém está arrebentando. O Samuca manda as notícias de vocês aqui. Fortaleza está arrebentando. É a nossa vitória. É o corpo de Cristo. Dentro da igreja local isso também precisa acontecer. João 17:11. Imagina um capítulo da Bíblia que define o que é o Giflen. É o João 17, capítulo 17 do Evangelho de João. Anota aí para você ler depois. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti.
Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Galera, a partir do momento que eu quebro a unidade com o meu irmão, eu quebro a unidade com Deus. Ah, mas eu sou um, eu sou apaixonado pelo Senhor, e eu tenho treta com meu irmão ali, eu não olho na cara dele. Cara, esse aqui não flui, esse aqui não flui, esse aqui não flui. Nós precisamos deixar de lado essas situações. Nós temos que correr para o arrependimento, para o pedido de perdão, procurar as pessoas, nós nos acertarmos, para que uma única igreja, um único corpo, a noiva de Cristo, sem nenhuma mácula, possa cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Mano, a treta com um cara do meu lado, a falta de unidade com meu irmão, breca tudo aquilo que tem para acontecer na nossa vida ministerial, na manifestação da igreja do Senhor Jesus. Isso é muito sério. Lê João 17 depois. Lê João 17. Eu te dou essa dica. Discipulado é inspiração para orar, estimular os nossos discípulos, nós recebermos uma carga dos nossos discipuladores de oração. Quantos aqui já foram num estádio, num campo de futebol? Quantos já foram? E time bom assim como o meu, depois você descobre qual é. Você está chegando perto do estádio, você está chegando perto da Arena Corinthians. Eu vou dar uma dica para vocês. Vamos lá, não vamos perder a... E eu estou chegando perto daquele lugar, de dentro do metrô, desço no metrô, Corinthians Itaquera, eu consigo ouvir o barulho que está acontecendo lá dentro do estádio. Isso mexe com as nossas emoções. Você está chegando num show, se ouve a massa gritando, isso mexe com as nossas emoções. Mas o som da oração sacode o nosso espírito e nos leva para um lugar que é um lugar que nós nos apaixonamos mais e mais por Jesus. Esses dias a gente está tendo essa oração de 21 dias lá na igreja. Eu brinquei com os outros pastores que a gente está tendo perseguição dentro da própria igreja. Imagina, 100 jovens numa sala aproximadamente desse tamanho aqui, desse palco, e do lado os pastores fazendo reunião e tudo mais, vira e mexe, vai lá um pastor bater na porta e abrir. Eu falei que a gente está sofrendo perseguição dentro da própria igreja. Quando eu entro na igreja, eu pego aquele corredor e vou para aquela sala de oração, eu já começo a ouvir a galera urrando na presença do Senhor. Cara, meu espírito já vai lá em cima. Nós precisamos inspirar os nossos discípulos, sermos inspirados pelos nossos discipuladores a termos uma vida de oração. Galera, coisa bonitinha, ser mais ou menos, ser legalzinho, bonitinho, ser soft. Galera, já foi o tempo. Nós estamos sendo chamados para um tempo radical, louco, apaixonado por Jesus. E a oração é o combustível disso. Quando nós oramos, nós nos apaixonamos mais e mais por Jesus. Agora você imagina todas essas áreas, você como discípulo, você como um Difflin, recebendo tudo isso, passando tudo isso, vivendo o melhor do Senhor, andando em santidade, andando em vitória, e você tem a oportunidade, uma vez na sua semana, se reunir com a sua galera e manifestar tudo isso que você está vivendo na sua vida de intimidade em uma célula. Você imagina isso, mano? Você imagina isso? Eu quero dizer para você que eu amo célula, eu tanto amo célula, que eu tive a oportunidade de escrever esse livro com o pastor Bruno. Está vendendo lá, depois você compra, é uma bênção, todos os valores são destinados ao projeto Difflin, não vem nada para mim, nada para o Bruno. Eu amo célula. Eu vivo o melhor com Deus na minha intimidade, você vive o melhor com Deus na sua intimidade, e você tem a oportunidade de se reunir com uma galera, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20,
e todos juntos, em unidade, manifestando isso em uma reunião de célula. Quando eu fui para uma célula, galera, a primeira vez eu entrei numa célula, na rua Cauaxi, lá em Alphaville, não lembro o número, 18º andar, apartamento 1801. Eu entrei naquele lugar, eu falei, uau, esse lugar, aos olhos humanos, parecendo extremamente simples, contempla tudo que é reino de Deus. Ali eu senti presença de Deus, ali eu vi relacionamento entre os irmãos. Cristianismo, galera, é relacionamento, não é viver numa caixinha fechado, trancado. Cristianismo é o compartilhar, é a amizade, é ser um, trocar experiência, suprir a necessidade do irmão, falar para ele, olha, o seu problema é o meu problema, você não está sozinho, eu estou com você. Isso é muito louco, mano, isso é muito louco. E eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero contar uma história aqui, baseada em Atos 12, o que uma célula pode fazer nas nossas vidas. Atos 12, abre aí, nós vamos ler praticamente o capítulo inteiro, começando pelo versículo 1. Enquanto você abre, eu quero contar um pouquinho. Eu morava a 35 quilômetros da minha célula, eu morava lá em São Paulo ainda, a célula lá em Barueri, 35 quilômetros da minha casa. Quem conhece São Paulo sabe que esses 35 quilômetros, eles se multiplicam em muito tempo, por trânsito, pode chegar até 2 horas. Eu tinha um trabalho num grande escritório de advocacia, eu era casado, em dado momento eu já tinha até filho, mas eu resolvi, mediante a paixão que eu tinha, a vida de intimidade que eu tinha, a oportunidade que eu via aquilo em grupo, eu manifestar aquilo, eu abri mão de muitas coisas, para ver o negócio pegando fogo. O Bruno comentou aqui do Alisson. Fui com o Bruno lá, não nesse episódio do barraco, mas em outros episódios. Sofri ameaça de um assaltante de banco que começou a frequentar uma das nossas células, e durante a semana ele foi naquela casa onde acontecia a célula, entrou pela confiança que ela tinha na mãe dos meninos, na dona da casa, fez um furto, roubou as coisas daquela casa, tive que ir lá e trocar ideia com o cara me ameaçou, falou que ia me quebrar, um monte de coisa. Tantas experiências de ver cura, de ver milagre, de ver gente passando na faculdade, arrumando emprego, de ver pessoa vindo para a célula e jogando droga em cima da mesa, tendo a sua vida mudada. O pastor Bruno conta até esse testemunho aqui no nosso livro. A célula, querido, é a manifestação do poder de Jesus, numa reunião que aos olhos humanos é extremamente simples. E com base na igreja primitiva, com base naqueles que receberam o evangelho, que puderam ter a oportunidade de viver com o próprio Senhor Jesus, eu quero contar essa história aqui para vocês. Versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Guarda esse versículo 5 aí. A igreja orava intensamente por ele. Versículo 6. Na noite anterior, em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou naquela célula. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu.
Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Galera, que milagre muito louco. Que milagre muito louco, ok? Vocês estão aí comigo? Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Agora pega esse capítulo 12 com o capítulo 5 que eu falei para vocês guardarem, quando diz que a igreja estava reunida orando por Pedro. Pedro era o líder da igreja. A galera não estava orando pelo Difflin Conference Fortaleza, para que chovesse. Vocês concordam comigo que a galera estava orando pela libertação de Pedro? Um ambiente de célula, um ambiente simples de célula, uma igreja se reunindo na casa, levantando um clamor. Olha o milagre que aconteceu. O Senhor ouviu aquela oração, falou: anjo, vai lá, faz dormir guarda, faz cair algema, abre cela e leva o meu filho para a casa dele. Versículo 13. Antes de ler o versículo 13, eu quero... Imagina essas algemas de Pedro sendo representadas pelas algemas que têm prendido a vida das pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Como nós vimos aqui, tem pessoas nesse momento com uma arma apontada na cabeça delas para dar um tiro e acabar com a vida delas. Nesse momento tem moças virgens, iludidas por Satanás, que estão abrindo mão da sua santidade e se entregando para rapazes. Nesse momento tem gente afundada em depressão, pensando na morte. Nesse momento, as mais variadas algemas de Satanás, eu vi até algema aqui no palco, as mais variadas algemas de Satanás têm prendido a vida das pessoas. Mas uma célula que ora, uma célula que cada membro vive o melhor, vive a plenitude de Cristo na sua intimidade e manifesta isso numa reunião coletiva. Olha o que pode acontecer. Olha o poder da sua célula. Você que está cansado, desanimado, não aguenta mais. Um dos meus objetivos é esse aqui, galera. A palavra de Deus, o Espírito Santo trazer revelação ao teu coração do chamado que você tem, daquilo que está nas tuas mãos, do seu DNA de Difflin, de cuidar muito bem das pessoas através da sua célula. Versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Eu quero declarar na sua vida, eu quero cutucar a sua fé, as suas motivações, com uma história da palavra de Deus, com a realidade da palavra de Deus. A sua célula é um ímã que atrai as pessoas. Pedro, ele podia correr para os mais variados lugares. Ele correu para um lugar em que uma reunião, que hoje nós entendemos que é uma célula, estava reunida, orando, atraindo a presença de Deus. A sua célula é um ímã espiritual, que vai receber muitos detentos, muitos aprisionados, que serão libertos pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Versículo 17. Versículo 19. Versículo 17. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia o tirado da prisão e disse:
contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Galera, a sua célula, ela tem o poder de abalar as estruturas do mundo. Herodes era o todo-poderoso, o rei, o cara que mandava. Uma célula que ora, uma célula que clama, tem o poder de abalar as estruturas da maior autoridade constituída na terra. Versículo 19: fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Aquele milagre fez com que aqueles homens maus, perversos, fossem assassinados pelo rei. Versículo 20: ele estava cheio da ira contra o povo de Tiro e de Sidom, e contudo eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele, se referindo a Herodes. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo o seu traje real, sentou-se em um trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Uma célula orando, uma célula atraindo a presença de Deus, produzindo um milagre, abalou a estrutura da maior autoridade na época constituída na terra. Aquele cara que era um perseguidor da expansão do reino de Deus, um rei mau que tentava de toda forma brecar o avanço do evangelho, por uma célula apaixonada, por uma célula que caminha em unidade, por uma célula que tinha experiência com Deus, manifestou a queda desse rei. Olha o poder da sua célula, olha o poder da manifestação da tua célula, a manifestação de Jesus através dela. Agora para mim, para a gente finalizar aqui, o melhor versículo, o versículo 24. Prepara seu coração, se você não está lendo, se concentra nesse versículo 24. Olha o que a palavra diz: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Galera, aquilo que era contrário, aquilo que visava brecar o avanço do reino de Deus, tomou uma invertida, e o evangelho do Senhor Jesus começou a crescer e se espalhar. Esse é o poder das nossas células, manifestando o Senhor Jesus. Eu quero passar um vídeo bem rápido aqui para a gente fechar o segundo vídeo aí, galera. No começo desse ano, agora 2017, não estou vendo uma família na igreja, uma família que eu amava muito, a Miriam, o Pedro e o irmão que eu não conhecia ainda. Um dia eu encontrei eles e falei assim: eu quero começar um GE na casa de vocês. Senti no meu coração, quero começar um GE na casa de vocês. Eu não sabia da existência daquele que vai ser a figura da história aí. E olha que uma célula, a intenção do seu coração, do nosso coração, de pagar um preço, o que pode acontecer, o que pode destituir as pressões do mundo, as autoridades do mundo. Assiste esse vídeo aí. E aí, galera do Different Conference, tudo bem? Eu queria contar um pouco do meu testemunho através de uma célula. Eu estava passando por momentos muito difíceis na minha vida, momentos conturbados na minha vida, e o pastor Gui sentiu de fazer um GE aqui na minha casa. Nos primeiros 3 eu fugia dele, não ficava no GE, mas acho que no quarto, praticamente, eu estava saindo e ele chegando, e a partir daquele momento eu falei, não, vou ficar para ver como que funciona. E a transformação da minha vida começou a partir dali, que ele era, eu via que ele tinha algo diferente que eu necessitava. E depois disso, passou o tempo do GE, se transformou numa célula,
comecei a ser discipulado e houve a total transformação na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa totalmente louca por Jesus. Hoje eu sou um líder de célula. Eu estou no meu melhor momento com Jesus, melhor momento da minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida e eu tenho total certeza disso. Eu queria até mostrar para vocês o que eu fiz aqui no meu quarto. Eu tô cada vez mais apaixonado por Jesus, tô numa crescente intensa e eu creio que Deus tem ainda coisas maravilhosas para fazer na minha vida. E você que não conhece uma célula, vá para uma célula e se apaixone cada vez mais por células, por Jesus, e é isso aí. Glória a Deus. Galera, esse menino, ele não deu detalhes aqui, mas estava envolvido com droga, com menina, a família estava preocupada com ele, parou de frequentar a igreja. Olha que uma atitude nossa. Eu, como pastor, não precisava ir lá e fazer um GE, mas o nosso coração, o nosso compaixão, esse DNA que nós temos no nosso coração de abrir mão de muitas coisas para manifestar o reino de Deus. Esse é o poder de uma célula. Comecei esse GE, começou a bombar, virou uma célula. Esse menino começou a ser discipulado. Eu não discipulei porque eu não tinha condição. Coloquei um discipulador para discipulá-lo. Esse menino, passados 7 meses, se tornou o líder da célula, aquele que era o menos provável, aquele que não tinha vida com Deus, tendo experiências com Deus, vida com Deus, renunciando muita coisa, confessando muita coisa, passou a liderar uma célula, passou a ser o porta-voz das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Mudança do mundo, mudança de paradigma, tirando vício, pecado, destruição, para uma vida de santidade. E agora, aquilo que ele está recebendo, ele está passando para outras pessoas. Não é exemplo de 2000 anos atrás que a gente leu aqui a célula da Maria, da Rod, que era líder em treinamento lá, que Pedro foi como um imã para aquele lugar. São experiências de hoje. Eu sei que você tem experiência aí muito mais impactante com essa. Quero que você fique de pé aí no seu lugar. Quero chamar o pessoal do louvor. E eu quero aqui, galera, essa palavra que você já ouviu essas coisas muitas vezes, mas com a total simplicidade do mundo, que aí no seu coração venha queimar. Tudo vai passar, o Difflin Conference Fortaleza, o Barueri, o Santarém, o Nacional, o Internacional vai passar, mas o nosso estilo de vida, nós chegamos, presta atenção nisso, nós chegamos até aqui, essa foi a porção que Deus deu para a gente como Igreja da Paz e como Difflin, célula e discipulado. O Brasil, ele está pronto para viver um avivamento em meio aos jovens. Hoje, o Brasil vive algo chamado de pororoca jovem. Quem já ouviu isso? Esse dado? Já ouviram sobre a pororoca, aquela onda lá nos rios? O Brasil hoje, sem brincadeira, dados do IBGE, o IBGE deu esse nome. Eu estava dirigindo, eu encostei o carro e comecei a anotar os dados dessa matéria aqui, pororoca jovem. O Brasil hoje tem mais de 50 milhões de jovens. É um momento da história que não vai se repetir num curto espaço de tempo. Está durando 19 anos esse período, começou em 2003 e vai terminar em 2022. Nós temos 6 anos pela frente para trabalhar nisso ainda. Essa semana, dando sequência nisso, eu li uma matéria no UOL, não sei quantos leram. O título era A Fé dos Brasileiros entre 10 e 19 anos. Lá em 1980, tinha 89% de católico e 6% de evangélico. Em 2000, tinha 74% de católico e 14% de evangélico. Em 2003, 74% de católico, 18% de evangélico. Em 2009, 67% de católico e 22% de evangélico. 2017, não tem esse dado, o censo não chegou até isso, mas eu acredito que esse 67% de católico e 22% de evangélico, os evangélicos cresceram demais, mas não basta crescer, a gente precisa ser
relevante em meio a tudo isso. Nós, Difflin, estamos sendo chamados a ser relevantes para marcar essa geração, uma geração preparada para nós investirmos nela e ganharmos ela para Jesus. Eu quero fazer aqui 2 apelos bem rápidos. O primeiro deles é um apelo pessoal sobre a sua vida. Você que recebeu essa palavra, nós passamos aqui sobre muitas áreas. E você que quer mais santidade, pode começar aí, gente. Você que quer mais santidade, você que quer viver a confissão como um estilo de vida. Vou pedir para diminuir as luzes também. Você que quer viver um arrependimento verdadeiro. Você que quer ter compaixão por aquele perdido. Você que quer viver a plena intimidade com Deus, ter experiência com Ele. Você que quer caminhar em unidade. Você que quer se apaixonar por oração. Tem alguma área da sua vida, uma dessas áreas relacionadas aqui, que você ainda não conseguiu romper. Eu quero te convidar, nessa noite, você sair do seu lugar de forma desesperada, mandando um sinal para o céu. Deus, eu quero mais intimidade, eu quero mais santidade, eu quero mais compaixão no meu coração, eu quero viver mais e mais do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você pode ocupar o corredor, você pode se ajoelhar no seu lugar, mas manda um sinal para Deus. E eu quero fazer um segundo apelo. Esse apelo é ministerial. Você que está cansado de célula, você que não vê mais perspectiva nenhuma no discipulado, você que se decepcionou com pessoas, com métodos, o Senhor está te chamando a você se apaixonar por Jesus. E essas áreas da sua vida serão tratadas, serão resolvidas. O Senhor fala comigo aqui agora. Pessoas que estão liderando célula e não aguentam mais, querem deixar de lado, querem abandonar. Sai do seu lugar, coloca seu coração diante de Deus. Assim como nós ouvimos lá do pastor Luciano Subirá, que o seu pecado, o seu arrependimento seja tão grande como foi o seu pecado, as suas frustrações, e manda um sinal para o céu. Enquanto rola esse louvor, é o tempo de você se encher, de você se arrepender, é o tempo de você ver a sua vida sendo transformada, em nome de Jesus. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.